Memória é algo volúvel. O que recordamos, o que não lembramos, momentos raros, unicórnios raros, ficam impressos para sempre. Banalidades não ficam. Sofrimentos dolorosos demais ficam enterrados nos recessos de nossa mente, enterrados até que o momento certo os desenterre. Mas seja lá qual for a memória, boa, ruim, neutra, elas nunca retornam totalmente de uma só vez. A memória está sempre dividida em fragmentos, como peças de quebra-cabeças, que você tem que esperar para completar. Quando você vai ter outra peça do quebra-cabeça? Isso é uma incógnita. Meses, anos? Pode ser uma década ou mais? Como foi com o assassinato de Joseph Vidor? 10 anos sem o compreender. E como eu sei agora, o interpretei erroneamente. Esse texto é do The Book of Mirrors, falado pelo personagem Richard Finn. Então esse é um livro que se transformou em um filme chamado de Sleeping Dogs e em português, resumidamente, A Teia. Então vamos ver o que esse filme revela? Sleeping Dogs é um filme de suspense americano, dirigido por Adam Cooper em sua estreia na direção do longa-metragem de um roteiro adaptado por Cooper e Bill College, do romance de 2017, O Livro dos Espelhos, que é The Book of Mirror, de E.O. Shivarich, deve ser eslavo ou qualquer coisa assim. Então, aqui está a capa do The Book of Mirrors, um livro que parece ser bem interessante, já que o filme utilizou pouco o contexto do livro, porque eu teve que resumir, então a trama, que é complexa, parece que perdeu bastante no filme, quero eu crer, porque o filme não explica muita coisa que eu vou explicar para você e tirar o suco, te mostrar aquilo que nem os resenhistas percebem, porque a informação que está por detrás parece que não é mais importante hoje, nem o povo das resenhas consegue perceber o que está por detrás da informação e simplesmente olha uma historinha contada de forma rasa, querendo então que aquela coisa rasa pareça ser algo interessante. Então se perde o foco principal da informação do livro The Book of Mirrors e vamos avaliar isso agora. Então, claro, de novo, uma resenha com o meu querido Russell Crowe, que esse filme é de 2024, acabou de sair, no papel de Roy Freeman, Karen Gillan, no papel da golpista psicótica Laura Baines, e Tommy Flanagan, no papel do detetive aposentado Jimmy Remis, e Martin Sokas, qualquer coisa assim, no papel do professor Joseph Vidor, entre outros excelentes atores que merecem crédito pela sua qualidade. Aliás, os atores são excelentes para variar um pouco. E sim, mereciam um roteiro de filme melhor para tirar mais o suco da informação que está por detrás, mas eu vou tirar esse suco para você daqui a pouco. Então eu já vou avisando que com esse tipo de resenha que eu faço, é impossível fazer sem spoilers. Portanto, se você não assistiu esse filme e fica chateado porque realmente é difícil adivinhar o que vai acontecer até o final, porque a trama é levada sob contextos variados, mas é muito difícil você adivinhar de fato o que acontece no final. Então, se você não quer perder essa graça da surpresa, eu aconselho que você assista primeiro o filme e depois a minha resenha. Aí você volta para o filme para enxergar, como sempre, muito mais. Avisado foi? Então vamos adiante. O filme foi lançado nos Estados Unidos em 22 de março de 2024, no site agregador de resenhas, o Rotten Tomatoes. Deu 43% das 40 avaliações dos críticos que são positivas, com uma classificação média de 5,1 para 10, porque os críticos hoje nem sabem o que eles querem, porque eles não sabem nem fazer crítica mais, porque a única coisa que os críticos têm como encomenda
é checar a lista das lacrações, que é o bulário, que hoje alguém que vai fazer um filme, produção mais direção e roteiro, são obrigados a seguir para que eles possam ter o filme distribuído na rede. Então, se eles não seguem o bulário daquilo que o sistema quer que seja implantado na cabeça das pessoas, o filme não é lançado. E aqui tem apenas uma ou duas, talvez, implantação de falsas memórias, de condicionamento de massa, e que eu vou mencionar por cima, porque esse não é o meu objetivo nessa resenha, ok? Então, temos lá que esses resenhistas no consenso esqueceram de dar a Russell Crowe um mistério convincente para resolver. Sleeping Dog se deita em vez de se levantar sozinho, porque Sleeping Dog significa cachorros dormindo, né? Ou adormecidos, ou dormindo. Então ele diz que ele se deita em vez de levantar sozinho. Só que para pessoas que enxergam, que é o meu caso, e que com certeza é o seu também, você tira muito mais desse filme, que é sim bem entretido, embora com alguns aspectos que poderiam ter ficado muito melhor, com certeza. Mas vale a pena assistir? Sim. Você fica preso ao filme? Sim, né? Então, eu recomendo fortemente, além do que, como eu falei, os atores são ótimos. Então, o Metacritic, que usa uma média ponderada, atribuiu ao filme uma pontuação 45 em 100, está todo mundo mais ou menos nessa mesma média, com base em 10 críticos indicando avaliações mistas ou médias. Então o filme começa com o Russell Crowe, o personagem principal, no começo do restabelecimento de uma cirurgia, já vou contar melhor isso, mas apenas para abrir a cena, de restabelecimento de uma cirurgia que abriu a cabeça toda dele, e tem umas besteiras que eu vou comentar, tenha paciência, onde vemos então ele lá, pós-cirurgia, com o crânio cheio de stitches, né, cheio de pontos. Ele tá na casa dele cheio de post-its nas paredes para lembrá-lo das coisas, porque ele perdeu completamente a memória de tudo, né? Então ele tem post-its nos utensílios, dizendo quem ele é, no armário, identificação do nome dele, o que ele deve fazer, que remédio ele deve tomar, tudo com post-it na parede, não diz quem foi que fez isso, porque se ele já perdeu a memória antes da cirurgia, então alguém fez isso para ele, mas também não aparece, isso não é relevante. E também não sabemos nada sobre ele, como ele também não sabe nada sobre ele, né? Então ele tem lá as indicações escritas, o que ele deve tomar e etc. Então esses adesivos eles funcionam como neurônios de localização que dão a ele, no processamento das informações que estão nos post-its, a informação sobre ele, ou algo sobre ele, sobre o que ele deve fazer e a sua situação nesse momento. Você vai entender essa frase, neurônios de localização, no final, quando eu extrair o suco dessa apresentação. Então vamos lá. Começa a cena, então, tem uma médica que pergunta dados de sua identidade, então ele está lá no consultório dela, e ela pergunta o nome dele, data de nascimento, essas coisas, porque os médicos instalaram no cérebro dele um sistema de eletrificação como solução para ativar pathways, caminhos, né, de ativação de memória, através de eletrificação, indicado para pessoas, segundo o filme, que desenvolveram Alzheimer devido ao uso de substâncias ilícitas. Então, essa parte toda aqui da ciência, ela tem uma mistura entre absurdos e dicas. É como o mundo. Quando você olha para o mundo e as notícias e o que está acontecendo, até aqueles de referência, né? Seres de referência, agora eu estava ouvindo um que publica livros e é espetacular sobre esses aspectos, e de repente a pessoa que é extremamente lúcida e fantástica se transforma em uma coisa, você fala assim, I beg your pardon, né? Então você tem essa mistura constante entre lucidez, informações e desinformação, que é o objetivo do sistema. Então aqui temos uma desinformação, ou então
né, o roteirista, que não sei em que nível estava o livro, diz que alguém pode perder completamente a memória, dito Alzheimer, e recuperá-la sobre um tratamento de eletrificação que é plenamente impossível, porque quando a pessoa chega ao nível de perda total de memória pelo Alzheimer, significa uma deteriorização completa do hipocampo, das áreas da memória, onde não há mais como retornar o processo. Então, nesse estágio onde ele está, é impossível, porque a pessoa se perdeu completamente, perdeu noção de si mesma, não lembra de absolutamente mais nada, e aí é irreversível. Então, usar o termo Alzheimer talvez tenha sido um grande erro, principalmente porque é uma doença que afeta muito mais mulheres que homens, então poderiam ter utilizado um contexto ligado a um dano causado por um estado de demência, mas gerado pelas bebidas, porque ele usava não substâncias ilícitas como drogas, mas a droga que ele usava, o personagem, era álcool em grande quantidade, e ao mesmo tempo um choque emocional profundo. Essas duas coisas, um estresse de grande porte, mas a bebida sim pode apagar as memórias, mas elas ainda são recuperáveis. Então eu estou falando disso no curso 2025, tem 2 números, e 2034, mostrando que então, nesse aspecto, podemos sim regenerar nossas memórias de localização e trazer de volta, que é o que acontece com esse personagem. Então a palavra Alzheimer deveria ser retirada desse filme. Talvez ela tenha sido introduzida porque faz parte também da lacração do sistema. Esse bulário que para publicar algum filme ou até material de divulgação para que vá para a grande mídia, ele é obrigado a dizer coisas que interessam para o sistema. Então, talvez essa palavra não caiba no livro. Isso eu não sei, porque eu não li o livro, então também não vou ler, mas vamos em frente. A médica então pergunta a sua identidade e ela diz para ele que ele está começando a melhorar, mas esse é o primeiro estágio, ele ainda está muito ruim a nível de memória, ele não lembra do seu passado, não sabe quem ele é. Roy também não se lembrava do seu ex-parceiro, aquela coisa tipo Starsky Hutch, que ele tinha lá, o detetive J. Jimmy Remis, que era o parceiro dele de tantos anos. Ele também não tinha a menor lembrança dele, né? Então, desde que eles se aposentaram, e ele começou a entrar no estado de demência, aí você vai entender que isso foi gerado e intensificado ao longo desses 10 anos. Sim, há um trauma envolvido que a gente não sabe até o final do filme, né? Então, isso explica muito bem, é um estresse pós-traumático, você tem o pré e o pós, nesse caso é o pós-traumático, inferindo nesse problema. Então, como sempre, eu vou pegar uma resenha infame, né, de um website mais famoso de resenhas, é o rogerebert.com, onde vários resenhistas utilizam e são autorizados a utilizar esse blog de resenhas, que já desde os anos 80, eu acho, ele é uma referência para as resenhas. Às vezes você pega um resenhista decente e outras vezes mais indecente, como é o caso desse aqui. Então esse aqui é o resenha de Brian Tallerico, editor-chefe do Roger Ebert. Poxa vida, ele é editor-chefe. Aí vou pegar umas partes do que ele disse. Baseado em The Book of Mirrors, que é o livro de E.O. Shirovich, Sleeping Dogs, que é o nome original do filme, né, abre com seu protagonista no pesadelo da demência. Então, o policial aposentado Roy Freeman, que é o Russell Crowe, tem notas gravadas em sua casa que o lembram não apenas de coisas básicas como fazer torradas, mas do seu próprio nome. Claro, esse será um daqueles filmes com uma doença conveniente para o enredo. O cara já começa de mau humor, essa pessoa muito mal-humorada, que se mantém com o protagonista quando o enredo precisa, ou simplesmente desaparece quando é hora de ganhar impulso. Então ele não tem a menor ideia do toda a questão científica
que eu vou te explicar no final para você entender a parte que o filme apresenta e está certa na forma de resgate de memórias, que é muito interessante e eu prometo que você vai achar fascinante, tá? E que no filme você não percebe isso. Vamos lá. A Roy também está passando por alguns tratamentos radicais que envolvem, então, cirurgia cerebral, diz ele, medicação constante, o cara toma muito remédio. Então, a configuração permite que um personagem policial tradicional investigue um crime que ele mesmo uma vez encerrou, mas ele não lembra. Como se estivesse fazendo isso pela primeira vez, então essa é a parte interessante, percorrer uma história como se você tivesse renascido. Então, aqueles que gostam da história da reencadernação, o motivo de reencadernar essa ilusão criada pelo cérebro, tá? Eu não vou discutir com você, também não vou brigar contigo se você acha que tem uma vida após a outra. Não importa aqui. O que importa é a ótica do cérebro. Então, o fato de perdermos a memória para uma história onde uma coisa dramática nos envolveu e fica uma dívida. E o contexto bem espiritual, fica aquela dívida, ou karma em dúvida, ou fica um karma, e você precisa resgatar aquilo e nascer de novo na informação, dentro da própria história 10 anos depois, lhe dá a chance de olhar sobre o outro ângulo. Mas como? Para fazer isso, o seu ego tem que ter desaparecido. Não o ego do eu quero isso, quero aquilo. É o ego da persona. A idealização de quem ela é, daquilo que ela diz, isso é meu, isso não é meu, né? Então essa idealização egóica do eu quero isso, não aceito aquilo, desaparece no novo Roy, pós-cirúrgico, porque ele está em blank, está completamente no branco, sem ideia de nada, absolutamente coisa alguma. E esse é o ponto fascinante da história. Como é que a vida e, ao mesmo tempo, as sincronizações e um impulso a priori que está além do corpo físico, está além do cérebro, que é uma máquina apenas que utiliza informação para processar, vai resgatando coisas e colocando aquilo de volta na frente e como algo dentro do ser que ainda está vivo. Eu digo vivo a nível de alma, porque hoje nós temos pessoas que andam nas ruas, mas elas estão mortas de alma. É um nível, infelizmente, grande de pessoas que já faleceram. Elas não conseguem mais conectar com uma fonte original. Roy, embora com uma história complicada, ele tem essa ainda conexão, embora essa história do Alzheimer tivesse impedido por completo esse tipo de coisa acontecer, portanto não era Alzheimer, e sim uma perda de memória com dano parcial recuperável por regeneração, que é o que eu explico nos cursos que eu acabei de falar, nos números 2025 e 2034. Então volta para cá. Aí o Zé da resenha aqui fala assim: qualquer um que já tenha visto um filme sabe que ele vai redescobrir algumas coisas que esqueceu por um motivo. Ele está reclamando disso, mas essa é a graça do filme. Então volta no texto do... Ele deve ser velho e chato. Volta aqui. A investigação, diz ele, é lançada pela iminente execução no corredor da morte de Isaac Samuel, anote o nome, Isaac, é o filho de Abraão, que ia ser sacrificado, que o Yahvé mandou, o nome não é à toa. Isaac Samuel, que é o Pacharo Mezembel, ou qualquer coisa, Mezembe, acho que é o nome desse ator, é condenado pelo assassinato sangrento de um professor e pesquisador chamado Dr. Joseph Vider, que é o Marton Kissokas. Então, o Isaac Samuel é obviamente inocente. Esse obviamente inocente é mais ou menos discutível, porque ele estava na cena do crime, ele é um ladrão.
ele entrou para roubar a casa, né? E no momento que ele ia roubar a casa e estava dentro da sala, o crime acontece porque um outro entra. Então ele foi pego ali na cena do crime, mas quem fez o crime, obviamente, não foi quem foi preso. A questão é essa. Então Samuel é obviamente inocente, não dá para você chegar a essa conclusão desse jeito. Então flashbacks revelam que ele estava lá quando o Vider foi assassinado, mas não viu o agressor do médico. E não é um médico, na verdade ele era um psicanalista. Então Roy decide investigar o caso, levando de volta ao caminho de seu ex-parceiro Jimmy Remis. Então ele vai vendo os documentos que ele tinha, e ele vê que o parceiro dele era o tal do Jimmy Remis, porque ele foi chamado para rever o caso por uma das investigadoras do caso, advogada do próprio Samuel, do Isaac Samuel. Então ele pega a documentação que tinha em caixas, né? Não sei como ele tinha um caso desses dentro das caixas, ou ela levou, o filme não mostra isso. Então ele começa a rever aqueles documentos todos, do caso todo, e ele vê que o colega dele e ele fizeram parte da investigação, mas ele não lembra de absolutamente nada, né? Então Roy vai buscar esse seu ex-parceiro, Jimmy, e esse Jimmy diz que é melhor deixar os cachorros dormindo, sleeping dogs, do jeito que eles estavam. E aí o Roy fica confuso, dizendo assim, por que eu tenho que deixar os cachorros adormecidos, essas coisas assim, você começa a desconfiar até do parceiro dele. Aliás, a forma como o filme foi dirigido é que todos os personagens que aparecem, tipo Agatha Christie, todos eles são estranhos. Todos eles têm um comportamento estranho. Então, você suspeita de todos, e essa é uma graça, que fica difícil você saber realmente quem foi, né? Então, o filme de Cooper se divide em um longo flashback, ainda na resenha do Chato, né? Num flashback das semanas que antecederam o crime através dos olhos, voz de Finn, que é o narrador da história, porque ele escreveu a história, porque ele estava envolvido nela, né? O personagem, enfim, ainda não apareceu para você, mas é aquele que também que eu introduzi as falas antes de eu chamar você para esse filme. Eu comecei por aquelas falas que eram do fim. Mas nunca temos certeza, diz ele aqui, de quão sério, né, devemos levar em conta cada um deles. Não é apenas que a escrita que descreve Laura como um daqueles raros unicórnios que sabiam de tudo, sobre tudo, não pode ser levada a sério, mas que o personagem, enfim, que se apaixona pela tal da cientista, pesquisadora, neurocognitiva, ligada inclusive à neurociência, que enfim se apaixona, que é essa Laura, estava brincando com todo mundo, inclusive com o próprio Finn. Então ela envolveu todo mundo em uma trama ardilosa de sedução e ao mesmo tempo de extrema inteligência. Então o Finn dura pouco tempo no filme, porque logo a gente fica sabendo que ele foi assassinado, né? Mas a história, o segredo está através desse manuscrito que ele estava fazendo e que ele não tinha publicado ainda e que vai parar nas mãos de Roy, e eis que é aí que a coisa começa a ser desvendada. Aí nessa crítica ele diz assim: o roteiro de Cooper e Bill College mergulha consistentemente em enredos incoerentes e personagens inconsistentes, e parece que eles acham que não há problema em o fazer, porque não há um único narrador confiável nessa bagunça. O jogo é esse. O problema é que os personagens não foram desenvolvidos a contento por causa do tempo da história, porque é um filme, e ao mesmo tempo que a história é complexa, tem muitos detalhes psicológicos, e no tempo do filme não dá. Então o diretor escolheu, o roteirista, deixa tudo sempre com informações faltando. É mais ou menos histórias de Agatha Christie, porque você nunca sabe da história completa, até que o Hercule Poirot, por exemplo, começa a dar dados e você fala, mas eu não vi isso, mas isso aí não estava na história, então só ele viu isso, é a mesma história, mesmo estilo. Então não pode reclamar disso aqui sem estar reclamando dos livros traduzidos para filme da Agatha Christie.
Então, voltando aqui, ele ainda termina. Roy monta um quebra-cabeça para manter sua mente afiada. Então, esse é um dos aspectos que aparece constantemente. Eu quero que você preste atenção nisso, porque é uma chamada para o cérebro humano. Não é só uma maneira de manter o cérebro ativo, porque isso foi a recomendação médica para ele, né? Para ele desenvolver o cérebro, trazer de volta as memórias. Tinha que manter o cérebro ativo, mas sim que cada pedaço, fragmento de memória se transforma em uma mente maior, onde tudo se conecta e a lógica aparece. Então a gente não sabe isso é fora do filme, tá? Tô falando eu. Nós não sabemos o que somos, o que fazemos aqui, que raio viemos fazer nessa encadernação, que raio que é esse mundo tão horroroso que nós temos hoje à nossa frente, e por que isso tem que ser assim, a menos que nós nos lancemos e aceitemos, como Roy, que não lembramos e não sabemos, mas que se caminharmos pelas informações e as iniciarmos um processo de as unir, conectando pontos, nós vamos começar a ver e ter uma visão racional e lógica do sistema. E em um determinado ponto, a memória toda se conecta, se transforma naquilo que eu sempre chamo de uma mente maior, que tem que trazer as informações perdidas, as memórias perdidas. Faço um paralelo com isso, com o tipo de trabalho que eu faço com vocês e com a história da humanidade, onde vários fragmentos desse quebra-cabeça não existem e as pessoas não conseguem conectar os pontos. Então, no geral, a humanidade é sleeping dogs. Somos todos cães adormecidos. Eu prefiro falar de leões querendo e precisando acordar. Alguns querem acordar, outros preferem ficar dormindo. Até que o grande terremoto ou o grande terror chegue até eles. Terremoto, maneira simbólica de dizer. Até que algo terrível chegue até a pessoa, que a chacoalhe, que é o caso, então, do próprio Roy, onde ele chegou à conclusão que ele não poderia se esconder mais tempo daquilo que era o seu passado. 10 anos se passaram, ele apagou toda aquela memória para não lembrar, mas ao mesmo tempo que ele apagou a memória, que é o mecanismo que o cérebro faz para se livrar de cargas emocionais que o danificam, ele não tem como fugir por causa de um outro mecanismo que existe na mente, que não é só no cérebro, mas você tem que considerar que isso acontece entre mente e cérebro, que é o que se chama de espelhamento. Você vai estar o tempo todo, lembrando ou não, se olhando no espelho e trazendo de volta padrões para reconhecer um rosto, que é o seu rosto, verdadeiro e não o da ilusão ou da máscara que você veste, ou você veste. Então, continuando, calma que vai ficar mais interessante para o final, né? Aí ele diz lá, todos, em quase todas as cenas, parecem perdidos ou irritados, nunca genuínos, que é o irritado, é o resenhista aqui. Aí ele diz, minha esperança é que Sleeping Dogs acorde Russell Crowe e faça com que ele se lembre o grande ator que ele é, e ele ainda pode ser mostrando isso. Aí eu dou um tapa aqui no resenhista, dizendo o seguinte, há dois tipos de atores em Hollywood, aqueles que seguem o script e são do sistema, e aparecem em todas as festas de arromba, se iniciam em todos os grupos secretos e em ordens internas, e aqueles que não fazem isso. Russell Crowe é um deles. É por isso que ele estourou com o Gladiator, depois toda a oferta dele continuar a ser grande e ser ainda maior é colocada de bandeja para ele, mas para isso ele tem que vender a alma e fazer coisas que ele nunca fez. Pode ver que ele sempre esteve em um mundo paralelo, né? Como Tom Cruise criou toda uma organização paralela de cinema, porque daquela forma não dava, e outros atores foram destruídos porque não se iniciaram no processo. Um deles é aquele Hayden Christensen, que fez o Anakin Skywalker
pré-série, série, fala, episódio 1, 2 e 3, que ele faz o papel do Anakin se transformando em Darth Vader. Esse rapaz era para ter sido grande, e ele foi destruído porque ele não submeteu. Vários outros atores jovens como ele, carismáticos, encantadores como ele, vários em Hollywood, fizeram o mesmo caminho, não se submeteram. E ao fazer isso, tiveram que criar um caminho paralelo. Mark Hamill é o outro, e por aí vai. Tem tantos nomes para dar, basta olhar o quanto jogaram eles para cima, cobraram a entrada, e depois eles não quiseram, e depois jogaram para baixo, e muitos deles foram destruídos totalmente, como é o caso do próprio Hayden Christensen. E o Russell Crowe ficou naquilo que se chama de cinema B, né? Ou então fazendo filmes que ele mesmo patrocinou, como é o caso de maravilhoso filme. Fala que ele não fez grandes filmes, tem vários grandes filmes com ele, mas é que não se tornaram best-sellers, como é o caso do que eu já resenhei, mas não como resenha nesse tipo de filme aqui, de resenha direta, e sim em um webinário que eu fiz, não faz tanto tempo assim, acho que foi o ano passado, um filme chamado de Promessas de Guerra, um filme de 2015, eu acho, onde ele fala lá, mostra um personagem, uma história linda, onde ele próprio interpreta o fazendeiro australiano, que vai à Turquia em busca dos filhos, né, porque eram 3 filhos que morreram ele achava que tinham morrido, talvez não, na Batalha de Galípoli em 1915, longamente essa resenha feita em um pedaço de um webinário, quem assistiu sabe do que eu estou falando, e um dos filhos dele sobrevive, e o roteiro é lindo, muito bem escrito, ele toca a alma e traz de volta aquele padrão horroroso da Primeira Guerra Mundial e a Batalha de Galípoli, onde os australianos e os neozelandeses foram trucidados lá por uma armadilha criada pelo próprio Winston Churchill, né? Eu explico tudo nessa resenha. E esse filme é lindo, com uma história bárbara, uma interpretação dele dolorosa por causa da dor que ele passa o tempo todo, mas um final bastante bacana, porque ele acha um dos filhos. Então, assim, tem filmes dele bárbaros? Tem! Só que esse foi uma produção australiana, que não tomou os cinemas, e ainda por cima vem resenhista cabeça de ovo, que não entende o que foi a Batalha de Galípoli, e também metralhou o filme, porque eles querem Russell Crowe fazendo filmes tipo Gladiador o tempo todo, e por aí vai. Então, infelizmente, existem 2 tipos de cinemas, e quando você olha aqueles da grande produção, você tem que tomar muito cuidado, porque hoje, no momento em que nós estamos, a única coisa que você vai receber dessas grandes produções atuais é implantação de memórias extremamente danosas para o seu cérebro, ok? Mas voltando aqui, então depois que Roy conversa com o Jimmy, seu parceiro, ex-parceiro, percebe que Roy ia ficar fuçando numa história de um passado que deveria ficar quieta, e Roy descobre que Finn, que é o que tinha escrito o manuscrito, né, que ele ainda não tinha conhecido o manuscrito, foi morto, e ele quer ver o corpo, e a causa da morte dele foi dada como overdose. Ele percebe que isso era uma mentira, porque no braço do Finn só tinha um buraco de uma única picada, e uma pessoa que é viciada tem várias picadas nos braços. Então, Roy vai até a casa, larga aquilo lá, vê que as coisas não batem, então ele quer ir até a casa de Vider, que é o professor que foi assassinado, para ver a casa, porque disse que estava intacta ainda, e ele podia ir até lá, ninguém havia entrado na casa depois de 10 anos, bom, a casa estava intacta, e ele vai até lá. Em seguida, depois de ir à casa do Vider, que ele não consegue trazer de volta memórias, ele se dirige ao funeral de Finn, que estava correndo paralelo, e se encontra com alguns membros da família que novamente frisam o fato de ele não ser um viciado, e ao mesmo tempo o irmão do Finn entrega ao Roy um manuscrito que o irmão estava escrevendo,
que era essa coisa dele contar toda essa história sobre uma pessoa chamada Laura Baines, que era essa PhD que estava trabalhando com o Dr. Vidor e que era o centro do problema, na opinião de todos que leram o manuscrito, porque é o que Finn estava contando nesse manuscrito inacabado. Logo depois do assassinato de Vidor, a Laura Baines quer receber os créditos, isso aparece em cena, da pesquisa do Vidor. Então ela vai atrás lá do centro acadêmico e etc. e vai reclamando que a pesquisa dele era dela, na verdade, e que ela fez a maior parte da coisa. Então, de alguma maneira, ela conseguiu pegar todo o material do Vidor, ou demorou um pouco, mas ela mudou de nome e republicou tudo que era dele no nome dela, na forma de doutora Elizabeth Westlake. E é esse dado que aparece exatamente nesse manuscrito que faz com que Roy vá ver essa chamada doutora Westlake. Então Roy vai até a faculdade da doutora Westlake e, ao vê-la, ele começa a ter uma chamada de lembrança, né? E ela o reconhece. Então, Roy se dá conta de que Laura Baines e a doutora Westlake são a mesma pessoa. Ele entrega a ela o manuscrito de Finn e diz a ela, porque ela diz que eles não tinham nada, que ela nunca o amou, e que não era bem assim, e que ele era só um stalker, né, que estava sempre seguindo ela, que o cara era totalmente louco, perseguia ela e deve ter inventado um monte de coisa. Então, ele entrega o manuscrito para ela para ver se saía alguma coisa de lá. Então, nesse meio do caminho, ela vai embora, tentando fazer de conta de que ela não tinha nada a ver com isso. O Roy vai atrás de um ex-soldado, daqueles que eram tratados pelo professor, que ele tratava com vários soldados com a história do estresse pós-traumático, que é isso que importa na história do Roy, e que se perde no filme. Ele também tinha uma perda de memória e consequência de padrões emocionais em função do estresse pós-traumático. Então, Wayne Devereaux, que é um personagem que cuidava da casa do professor, fazia manutenção, era um dos soldados, ex-soldados que vieram de guerra, com traumas, etc., e foram resgatados emocionalmente, recuperados em parte, porque você vai ver que não é bem assim. E então ele vai conversar com ele e esse Devereaux acaba dando mais dicas para o Roy e tudo isso vai se juntando com pedaços na cabeça dele que ainda não saltaram, mas essas peças vão se juntar aos poucos. Então nós vamos ver que o Devereaux, a doutora Westlake, ou Laura Baines, como queira chamar, e o ex-parceiro dele estavam todos envolvidos e todos trabalhando para manter o caso oculto, né? E nós não sabemos ainda por quê. Então a Laura Baines, ou doutora Westlake, vai à casa dele dizer que é tudo besteira, o que estava naquele manuscrito, que aquilo nunca aconteceu, que o cara era completamente psicótico, etc. Então ela vai embora. E lá fora tinha tanto o parceiro dele observando as coisas, quanto o tal do Devereaux, o ex-soldado, aguardando para tentar matá-lo. Ou seja, estava todo mundo envolvido aqui numa tentativa de assassinato, principalmente a Laura Baines, com esse Devereaux, que ela então controlava ele emocionalmente de alguma forma, porque ela usava as técnicas do professor, e ele tenta assassinar o Roy, coisa que não dá certo, porque o Roy, mesmo com Alzheimer, lembrou de carregar o seu revólver e conseguiu lembrar como é que atirava muito bem e acertou o cara. Esses momentos em que ele não lembra, mas lembra, são as falhas de uma história de dizer que ele tinha Alzheimer. Não é Alzheimer isso, né? É alguma perda de memória, mas ele tem algumas áreas que funcionavam. Ele podia não saber como fazer uma torrada, mas ele sabia como atirar. Bom, tem esses pequenos detalhes no filme, ok, mas vamos supor que ele está recuperando a memória dele e ele vai, realmente volta para o exame médico e a médica diz para ele que ele está conseguindo de fato ter grandes avanços de recuperação de memória.
Então, a parte final do filme é o Roy voltando outra vez para a casa do Dr. Vider, né, que é o professor que foi assassinado e que ele era bastante, assim, um galã. Então, todas as mocinhas que eram consultadas por ele ou as suas associadas acabavam na cama dele. Então, ele tinha uma longa história de romances, não só na faculdade, mas nos seus pacientes também, né? E ele tinha uma quedinha de gravar essas relações sexuais e guardar tudo isso em tape. Quer dizer, o cara quer salvar os outros, é completamente doido. E ele vai até, então, a casa do Dr. Vider, e lá estava Laura e o seu ex-colega Ginny. Só que quando ele chega lá, ele começa a ter umas recuperações de memória. Certas memórias começam a voltar para ele, o que é muito interessante, e ele conseguiu trazer essas memórias de volta após uma conversa com o parceiro dele, onde ele não bebia mais, mas ele toma uma dose de bebida, né, de whisky, e aquilo, o cheiro, a bebida em si, lhe traz de volta por gatilho, algumas lembranças. Essas lembranças começam a se encaixar. Então ele bebe mais e bebe de novo, como se o álcool fosse bom para lembrar. Não, não é, tanto que destrói o cérebro, mas o que acontece é que o álcool, não no sangue, ele não precisaria disso, por isso que aí tem outra besteira no filme, ele não precisaria do álcool no sangue para lembrar, e sim apenas o cheiro e o gosto já desencadeariam gatilhos, trazendo de volta momentos em que o álcool estava associado com momentos de irracionalidade ou com momentos em que coisas aconteceram. Então, isso acontece muito, como se chama de memória reativa, onde um som que envolveu uma memória perdida, um odor, uma frase, uma aparência, a pessoa vê uma pessoa que nunca viu na frente e fica com raiva da pessoa e trata mal, esses são os irracionais. Aí a pessoa fala, mas você nunca viu essa pessoa na sua vida, porque você trata ela assim? Não sei, não gostei. Então essas são memórias reativas, onde pequenos gatilhos, seja um perfume, uma roupa, um rosto, uma voz, uma frase, um cenário, seja lá o que for, buzina de carro, qualquer coisa é capaz de trazer de volta as memórias que estão guardadas lá, no que se chama de memória reativa, como no curso Mente Próspera, o Encontro de Si Mesmo, que eu utilizo esse conceito. Você pode utilizar aqui, é o outro conceito que eles utilizam, mas é o mesmo padrão. Pegaram exatamente o mesmo estudo das memórias reativas dos anos 50 e trouxeram com uma nova roupagem nas publicações científicas que eu vou te mostrar a seguir. Então Roy vai até a casa do Dr. Vider e lá ele lembra de um bastão de beisebol. Ele vai até o local, ele vai pegando as memórias muito assim aos poucos, né? Localiza o bastão de beisebol que estava enterrado no jardim da casa, pega o bastão, na hora que ele pega o bastão, sem lembrar totalmente da história, o colega dele aparece na casa e mais a doutora Laura, os dois juntos. Aí ele com o bastão na mão, lembrando de flashes da história, aí ele começa a pensar, o bastão aqui, ou seja, você ainda não sabe o que aconteceu. O bastão estava lá, ele lembra de ter escondido a prova do crime no jardim, mas ele ainda não sabe o que aconteceu. Então eles entram dentro da casa, porque o Jimmy fala, vamos entrar dentro da casa. A Laura atira no parceiro dele. Quando o parceiro cai no chão, ela vai atirar no Roy. Aí o parceiro, ainda no seu último suspiro, dá um tiro nela. Ela cai, morre. E o parceiro dele diz, eu fiz isso por você. E ele morre. E quando ele diz, eu fiz isso por você, é que toda a memória dele, da cena, do que aconteceu, vai voltando para ele. E a memória dele é que ele cometeu o crime. Ele matou o Vider. Roy, o desmemoriado,
matou o professor da faculdade, porque ele estava tendo um caso com a esposa dele, e que ele tinha caso com todo mundo, inclusive com a esposa dele. A Laura deu para ele a fita do sexo entre o Vider e a esposa dele. Para quê? Porque ela provocava todo mundo para que alguém matasse o professor. Essa é a besteira da história, que ela queria se apropriar de toda aquela pesquisa dele. Então ela criou vários cenários possíveis para que alguém matasse o professor. O fim era um objetivo. Ela queria que ele ficasse com ciúmes do professor, então gerando alguém para matar o professor. O próprio ajudante, soldado lá da casa, que fazia manutenção da casa do professor, seria uma outra alternativa. O próprio ladrão que entrou na casa, e a gente não sabe como é que ele entrou na casa, provavelmente pode ter sido indicado por ela mesma, seria outra alternativa. E a alternativa final foi o policial, o Roy, que era até então um bom policial. Essa é uma coisa que ele se preocupa quando ele não lembra dele mesmo. E ele pergunta pro seu parceiro, Jimmy, eu era um bom policial? E o Jimmy disse, você era um dos melhores. Um dos melhores. E ele realmente apura isso. Ele realmente era um policial dos melhores. Quer dizer, ele cometeu um erro e um crime na vida dele, né, em função dos ciúmes que ele teve da esposa dele, amante lá do cara, do professor da faculdade, e ele matou o professor da faculdade e o Jimmy, o seu parceiro, o encobriu tudo. Ele falou, meu Deus, o que é que você fez? Né? Quer dizer, o Jimmy nunca fez nada de errado, a não ser ajudar o parceiro dele a acobertar toda a coisa e colocar a culpa no ladrão que foi pego na casa no mesmo dia tentando roubar. Então toda aquela história que foi montada, infelizmente, gerou todo um contexto difícil de entender e o Jimmy acabou morrendo em função disso, muita gente morreu em função disso, e o Roy perdeu a memória para que ele não tivesse que lembrar. Veja bem, é estresse pós-traumático e um pouco mais, bebida também ajudou a destruir o cérebro dele. Então vamos olhar para a parte científica da coisa, que é o que interessa, dei toda essa volta, mas o que interessa mesmo para você, interessa sobre o meu ponto de vista, é o que eu vou falar agora. Então a ciência por trás do filme qual é? A mente, ela substitui memórias o tempo todo, especialmente se você bebe muito, ou se você faz coisas que destroem o cérebro, ou se estão fazendo coisas conosco que estão destruindo o nosso cérebro. Então você já ouviu falar, porque eu já falei disso, se você não é meu aluno, você talvez tenha assistido algum webinário meu, onde se fala de demência frontotemporal, e Alzheimer é uma delas, mas são vários tipos de demência, e o tipo de inflamação cerebral que hoje nós temos em grande proporção. Então isso está sendo feito uma condução para gerar inflamação cerebral. Não vou me perder aqui em todas essas informações, porque eu já venho mostrando isso, está cheio de webinários gratuitos para você entender, e que isso leva a estados alterados mentais, psicoses, perda de memória, e sob a ótica do filme que eu quero te dar, um estado perfeito de substituição de memórias, porque envelhece o cérebro. Então, uma memória como a da pessoa amada, como uma mãe fazendo coisas que possam te magoar, é tão traumático que conscientemente você esquece, mas não o teu subconsciente. Essa memória escondida faz parte do tecido de que você é feito, diz o professor que foi assassinado, o Dr. Vider, ok? Então, quando sofremos, essas memórias tendem a ficar escondidas, ele diz. Então, uma cena muito rápida que passa, no momento em que o Finn está vendo a biblioteca do Dr. Vider lá, um dos documentos que rapidamente passa pela cena, e é aí que eu bato o olho, está escrito The Mirror Effect, ou seja, o efeito espelho, né? E isso é uma publicação que é para publicação científica do Dr. Joseph Vider, chamado assim de Waterford College, que ia ser publicada. Então a tradução é:
Memórias de reconhecimento é um termo que indica a habilidade de lembrar e distinguir sobre diferentes tipos de estímulos. Então, mesmo que você tenha perdido a memória, não por doença, mas porque tem certas coisas que a gente não lembra, porque elas vão parar no cloud, na nuvem, né? Mas, se você uma vez entrou em contato com dados, e quanto mais repetitivos eles forem, mais vezes eles tenham aparecido na sua frente, isso você pode fazer paralelo em muitas vidas, né? Também paralelo com muitas reencadernações, repetindo o mesmo padrão, não é assim que funciona, mas ok, como eu te falei, não vamos brigar sobre isso agora. Faz com que, mesmo que você apague a informação por completo, o efeito espelho o atrará de volta quando algum gatilho ocorrer. Então ela pode ter desaparecido da sua mente porque ela parou de ser repetida, e porque ela parou de ser repetida e parou de ser trazida por espelhamento, por gatilho de semelhança e identificação, ela parou lá no passado, então isso não é mais trazido à sua mente. Mas é possível trazer se os gatilhos surgirem. Isso, vamos fazer vários paralelos. Um deles é com a história da humanidade. Uma delas, para você entender, é o que eu explorei num dos cursos a Era de Ouro, chamado de memória do sangue. Então, a memória do sangue é uma maneira de falar em mirror effect, efeito espelho. Significa que você carrega memórias que estão adormecidas ou estão nas nuvens e que por algum motivo elas são possíveis de serem trazidas. Então as pessoas lembram de coisas que elas não conseguem identificar claramente, elas lembram de coisas, ou a memória surge, ou a identidade surge quando você vai a algum local que você nunca foi, você fala assim, uau, isso aqui é incrível, é como se eu tivesse vivido aqui. Aí a pessoa fala de memórias passadas, de vidas passadas, isso é a forma como o cérebro justifica a memória, que o cérebro traz memórias. Se ele não encontra uma maneira racional de a explicar, ele cria uma memória. Você vai entender que isso é cientificamente comprovado. Portanto, pessoas que falam memória de vidas passadas, mesmo sob hipnose, é uma forma, um truque de justificar uma memória que ela está com você por várias razões, mas que pode não pertencer exatamente a esta persona, ok? Porque ela é o que se chama de memória do sangue, ou é uma memória que foi apagada ao longo da existência humana, que é o que nós temos em grande proporção. Então hoje estão apagando não só a memória humana pessoa por pessoa, como já apagaram a memória da verdadeira história da humanidade. É por isso que eu trabalho tanto para trazer de volta para você a verdadeira história da humanidade. Então, a pesquisa do Dr. Joseph Vider trabalhava com soldados de guerra do Iraque e administrava hipnose, uma droga que apagava memórias, mas causava dramáticos efeitos colaterais. Então, a forma como ele tratava era apagar a memória de dor. Você não pode apagar a memória de dor, porque os neurônios espelho vão trazer de volta essa memória por gatilhos. Então a pessoa parece estar bem agora e um ano depois algum gatilho emocional faz o espelhamento, dispara o engrama e a pessoa se torna reativa outra vez e ainda pior, mais irracional. Portanto, nós não podemos esconder nada para que a pessoa melhore, sim fazer com que faceie o problema e o torne razão e não reação. Eu não vou explicar isso aqui numa resenha de filme, porque isso está em vários cursos, né? Então, o Roy perguntando o tempo todo quem ele era, querendo lembrar, ele estava buscando cenas de espelhamento. Então, vou colocar aqui para vocês na tela uma publicação, entre várias, onde você tem o efeito espelho da PubMed, The Mirror Effect. Essa aqui é de 1990, uma forma de recognição da memória, de recognição, trazendo datas e a teoria em si, né?
Então, chamou efeito espelho na memória de reconhecimento, dados e teoria. Uma delas, vou falar só alguns contextos, que é ao que se refere, porque esse é o assunto que eu não vou discutir aqui em detalhes, e sim, em cursos, né? Então, fala assim, reflexões do efeito do espelho para reconhecimento de item e associação. Então, as pessoas com memória apagada, ou então começam a receber implantes de memória, que é o que acontece com a humanidade. Temos memória apagada e implantes de novas memórias, por repetição. Então, as pessoas ficam confusas e não sabem mais o que é e o que não é. O que é verdade para ela e o que não é verdade para ela, chega a estar num estágio tão grande de confusão que elas simplesmente se tornam apáticas, que é o que nós temos em grande proporção hoje na humanidade. Para você ter uma alma, a alma demanda memória, demanda identificação e justificativa da identificação, ou seja, memórias coerentes que se encaixam num quebra-cabeça, onde ela se define a partir daquela imagem. Então, como nós temos memórias removidas da humanidade pessoalmente hoje, em grande parte, desde que a criança nasce nesse mundo onde se permite destruírem as crianças desde o seu nascimento por várias metodologias, as crianças crescem já em estados de memória perdida, capacidade de processamento inferior, extremamente confusas, sem condição de identificação e sem condição de espelhamento, portanto perfeitas para o implante de memórias. Um estudo que mostra isso um deles está aqui, o papel da familiaridade no reconhecimento associativo de pares de palavras compostas unitizadas. As pessoas identificam palavras compostas por associação de repetição. Então aquilo se torna familiar para elas. Por isso que gatilhos religiosos funcionam com a humanidade. Então ele se repete, mesmo que não seja o mesmo, mas o gatilho remete para o padrão, ele se torna familiar para ela, e a pessoa aceita um outro assunto que não é nem religião, mas que utiliza o que eu chamo de algoritmo, que são os mesmos gatilhos de espelhamento, reconhecimento, e a pessoa responde como um autômato aos gatilhos. Então aqui tem outro, atenção e aquisição de novos conhecimentos, seus efeitos no déficit de memória associativa dos idosos, né? Então o idoso, ele é perfeito para uma implantação de desinformação. Nesses artigos onde fala uma análise neuropsicológica, mostra que a suscetibilidade dos idosos à desinformação em um paradigma de memória de testemunhas oculares, são vários tipos de estudos que eles fazem, esse aqui é de testemunha ocular, foi examinado em 2 experimentos. Então, os que têm um cérebro mais idoso, ou seja, um cérebro mais danificado, principalmente a nível do lobo frontal, que hoje nós temos a partir dos 20 anos, devido à inflamação cerebral que nós estamos vivendo na humanidade agora. Então, uma criança com alta inflamação cerebral, ela está na mesma condição de um idoso. Então, ela está sujeita à desinformação. Então, nos estudos, que eu vou pular aqui só para fechar, diz lá, adultos mais velhos, porque por causa do lobo frontal mais deficiente de funcionamento, que hoje, a partir dos 20 anos, você já tem isso em grande proporção, um cérebro velho com uma demência começando, mesmo que não seja identificada com demência, mas com baixa circulação na região, baixa energia na região, gera, como está aqui, adultos mais velhos com pontuações mais baixas de funcionamento do lobo frontal. Em testes neuropsicológicos, eram particularmente suscetíveis a memórias falsas do paradigma da desinformação. Os resultados dos autores concordam com dados de outros paradigmas de memória falsa que mostram maiores falsas lembranças em adultos mais velhos.
Então, o que eu quero dizer para vocês, que eu não vou ficar lendo artigo aqui, porque isso aqui é uma resenha de filme, mas o filme te leva para isso e te dá um impulso para isso, devido à rápida papelada que aparece na sua frente. Nós, humanidade, estamos sendo levados para o envelhecimento cerebral, inflamação cerebral, que vai da inflamação do corpo, doenças degenerativas em grande proporção, para que memórias sejam mais facilmente implantáveis. Então, esse é um dos motivos mais dramáticos entre todo o processo que está em ação, que prova o porquê a humanidade aceita o que lhe estão fazendo, a aberração brutal de destruição da civilização, de sua memória, daquilo que é, e não há reação nenhuma, porque todo esse processo leva a uma implantação de falsas memórias. As pessoas não lembram do que foram, não se lembram. E quando a geração de nós, os mais velhos, que ainda tem um cérebro que funciona, se for, acabou, porque ninguém mais vai lembrar do que realmente foi. É como reencadernar. Só vão funcionar a partir da implantação de memória. E com a inteligência artificial, então, inserida no cérebro, a alma se acaba, se extingue. Porque, como eu falei, a alma depende de uma mente que recorda e justifica o eu sou. Quando o eu sou, a sua singularidade, não mais é possível encontrar nessa realidade, se eliminou a própria realidade em si. Nós temos chance de trazer isso de volta. E esse é o meu trabalho com você. Eu me esguelo para que você entenda que eu preciso te dar memórias. Eu preciso ativar o seu cérebro. Eu preciso que você faça esse trabalho. Porque nós precisamos continuar a existir como humanos. E é possível. Se você ainda tiver algo dentro de você com esse impulso, você está entendendo o meu recado, ok? Vamos em frente, pessoal. Ainda há tempo, mas temos que tomar isso, toda essa situação, em nossas mãos, ok? Abraços e até a próxima resenha. Tchau, tchau.